Pode começar, Rafael. Obrigada. Ok, bom dia então a todos. Agradecer a presença de todos aí, espero que todos estejam bem. Né? A gente está começando a reunião com 40 minutos de atraso pela necessidade de ter como para iniciar a reunião. Informo que a reunião ela precisa efetivamente acabar às 10 horas, então já coloco a condição da gente ter o teto limite aí de 10 horas da manhã, por outras atividades que a gente também está precisando realizar. Então, vou pedir a todos que a gente possa ter uma agilidade aí na discussão para que a gente não prejudique a pauta nesse processo. Então, primeiro item da pauta, São as resoluções. isso, tem alguma resolução de referendo, Alessandra? Tem sim. A 8, a 9 e a 10. A 8 e a 9 são cursos e a 10 é em relação ao RAINT de 2019. Ok, em discussão, as resoluções de referendo. Discussão? Alguém faz objeção à aprovação das resoluções, à homologação das resoluções? Não, então vou considerar homologada as resoluções de referendo. E aí, passando para o próximo ponto da pauta, os informes. Né? O primeiro é a avaliação do quadro da epidemia do Covid do Estado do Rio de Janeiro. Em discussão, quem quiser, por favor, se inscreva e faça alguma consideração. O Elton gostaria de falar. Por favor, Elton, a palavra. Obrigado a todos. Primeiramente, bom dia. Bom dia. Eu estou com uma certa preocupação de como é que a gente está tratando algumas coisas, porque eu tenho visto, pelo menos aqui na nossa região, são duas coisas que para mim são conflitantes. Um é o momento de abertura, que eu acho que está sendo precoce, né? Está sendo tendo uma abertura muito precoce de tudo, comércio, jogos, futebol e tudo. E uma outra preocupação que eu tenho é com relação à nossa postura frente às outras ações que estão sendo tomadas no sentido da morosidade de resposta de algumas coisas, principalmente aos nossos alunos. Eu tenho sentido muito aqui pelo campus uma posição, principalmente da direção de geral e da direção de ensino, que está tudo dependendo de uma posição do Conselho Superior. Então, isso é uma coisa que me preocupa, porque está colocando para a gente, conselheiro, definir algumas coisas que a gente não está tendo tempo hábil de responder, ou não está respondendo em um tempo que está tendo essas demandas. Então, hoje a gente vive um cenário que está começando a transportar para a gente a responsabilidade de algumas coisas, né? Então está todo mundo abrindo e por enquanto não está acontecendo nada, os números estão sendo divulgados, não sei de que forma, e está começando a transportar para a gente essa responsabilidade e a gente tem que começar a pensar em responder isso de forma mais rápida, mais ágil. Não estou dizendo que a nossa resposta não está sendo boa, não é isso. Eu só estou dizendo que a nossa resposta está sendo lenta. Então, acho que a gente tem que começar a refletir, porque temos que fazer, se for o caso, reuniões específicas sobre essa temática de como responder, não somente com o comitê que está gerindo isso, mas a gente tem que começar a pensar responder mais rápido às ações e demandas oriundas da Covid. Ok, Elton, obrigado. Mais alguém? Por enquanto, não. Então, passando para o próximo ponto, né, que também tem a ver a atualização das ações de enfrentamento à Covid-19 no IFRJ. Alguém quer em discussão? Bom,
como não teve escrito, a gente passa para o próximo ponto, que também a gente discute nos outros itens, né? O item 2.3 foi um pedido da conselheira Cher em relação à questão da gestão no Cefet. Não sei se a Cher já se encontra aqui. Não, deixa eu ver se ela entrou depois. Não, Não, nem ela não nem. estou vendo. Não. Foi um pedido da conselheira, né? Então, eu vou passar esse ponto aqui e a gente vai para a ordem do dia. No item 3.1, os itens relacionados à continuidade das demandas, né? Análise sobre a aprovação da Câmara de Vereadores do município de Belfor Roxo e sanção pela Prefeitura Municipal de Belfor Roxo da Lei de Doação do Terreno do Campus, né? Eu acho que todos acompanharam, né? A gente fez uma nota, inclusive, da reitoria, espero que todos possam ter tido disponibilidade para ler a nota. Ela é bem explicativa e a gente foi surpreendido com essa questão relacionada ao campus Belfor Roxo, o que nos deixa extremamente receoso com a forma como foi feita, né? Já era uma discussão que a gente até fazia aqui, né? E muitos dos conselheiros, né, colocavam a questão das condições do campus, e a gente sempre pontuou as dificuldades que a gente tinha, inclusive para gerar, que não dependiam da gente, dependia mais da prefeitura, a liberação das obras, e aí a gente foi surpreendido com esse movimento, né, desrespeitando inclusive o processo do judiciário que já estava sendo colocado. Então, queria abrir aqui para discussão. Quem quiser se inscrever sobre esse tema, por favor, fala aqui no chat, que aí a gente dá a disponibilidade para fala. Ninguém se inscreveu, mas, Márcio, você quer falar alguma consideração? Se quiser, Márcio Frank, nosso diretor-geral do campus. Espera aí. Márcio? Todo mundo está me ouvindo? Pois é. Sim, Fernanda disse que sim. Knaip também disse que sim. Tá. Márcio Frank está aí, não? Tá sim. Bom. Bom, seria importante o Márcio falar, só que eu acho que ele deve ter dado uma saída agora próximo ao computador. Mas é importante a gente entender que a gente está fazendo todos os movimentos, eu acho que isso é importante, inclusive judicialmente estamos questionando a questão do campus, no sentido de a Procuradoria já fez a petição ao processo, né? A gente fez um diálogo também com o MPF, e o MPF também fez uma petição ao processo, inclusive para participar do processo, e a gente está fazendo toda a mobilização necessária. Queria reforçar, agradecer, na verdade, a mobilização de todos os servidores de todos os outros campos, né, que fizeram movimentos importantes, né, de defesa, de mostrar o quanto o campus tem desenvolvido suas atividades, apesar de todas as adversidades. Então, isso tem sido uma mobilização que tem ganhado corpo, e tanto é que a prefeitura ontem teve que responder lá na petição também do processo, por essa mobilização. Então, acho que a gente precisa manter essa mobilização e reforçar a necessidade desse campus para a Baixada Fluminense, que eu não preciso falar aqui, né, nesse conselho, que todos sabem a importância de um campus, sabem a importância desse campus no município, né? Uma coisa que eu queria destacar é que o nosso projeto para aquele campus ele é 100% desenvolvido pelos nossos servidores, não teve empresa contratada para fazer o projeto, ou seja, 100% desenvolvido pela equipe de engenharia, né? E muitos de vocês puderam ver a qualidade que é aquele campus, com equipamento cultural, né? Tem um teatro para cinema, ou seja, talvez seja o primeiro teatro do município. E esse projeto, obviamente, ele assusta, né? Porque você tem um espaço onde você tenha biblioteca com qualidade, onde você tem um espaço que possa ter arte, cultura, isso sempre assusta. Mas a gente está na batalha e conto com todos vocês aí, vou manter vocês todos informados dos andamentos.
É, é, a Fernanda pediu para falar. Isso, Então, Fernanda Fernanda, pediu. pode ir para você já fazer as considerações. Na verdade, realmente é só uma consideração mesmo em relação à especificidade de Belford Roxo, né? É claro que, né, como moradora da Baixada, eu sei exatamente a importância de se ter instituições federais, né? E como que isso é importante para os municípios de Belford Roxo. E é claro que a gente também tem aí a possibilidade de algum tipo de virada, né? Ano de eleição, né, municipal. E talvez a gente consiga modificar um pouco desse contexto, mas evidentemente, assim, me preocupa muito como que essas relações, já que são estabelecidas até no processo de expansão dos IFES, essas relações com a localidade, elas acabam por se expressar situações como essa, né? Quando o campus vai, ele foi num determinado contexto e depois esse contexto totalmente se reverte, né? Então, em algumas situações, me parece, né? Eu fico até um pouco preocupada que o município ele fere, inclusive, a própria dignidade institucional, né? De quem das pessoas que estão ali servindo, na medida que impede que o campus se desenvolva. Então, a expectativa é que, na verdade, a gente tenha algum tipo de horizonte com alguma troca de prefeitura, mas eu queria saber, Rafael, como é que, assim, em nível macro, né? Você falou do MPF e tudo, mas como que essa situação ela tem sido lidada hoje em âmbito mais geral, né? Via ministério? Se existe algum tipo de apoio efetivo nesse sentido? Uma vez que essa história ela não é uma história de hoje, né? Ela de alguma forma chegou a um auge agora, né? Você falou que houve uma certa surpresa em relação a isso. Mas como é que isso tem sido tratado em âmbito para além do IFE, né? Para além do FRJ? Entendi. Estou com áudio? Tô. Na verdade, o que acontece? Quando a gente assume em 2018, né, isso é uma ação que perpassa a minha gestão, né, obviamente. Quando a gente assume em maio de 2018, a gente tenta fazer um diálogo com a prefeitura desde o início. A gente só consegue dialogar em 2019. E desde 2019, eu apresento, inclusive, para o Ministério da Educação e as justificativas que a gente fez dentro do processo judicial aberto pela prefeitura para a retomada do terreno, da necessidade da gente implementar esse campus efetivo. Se você for comparar São João de Meriti e Niterói, são do mesmo período. Em Niterói, eu tenho um prédio construído do zero, de terreno vazio, a gente construiu um prédio. São João de Meriti, a gente recebeu um CIEP, a gente fez a reforma e também está no seu crescente atendimento naquele município. Então, o Belford Roxo, efetivamente, ele tem grande dificuldade. Ela, principalmente, um dos fatores, não é só um desses fatores, mas um dos fatores é a questão desse diálogo com a prefeitura, que sempre questionou, né, de 2017, quando muda o prefeito, ele questiona a do FRJ naquele espaço. Então, assim, a gente só conseguiu dialogar com a prefeitura em 2019, e desde o diálogo sempre a gente tentou mostrar a importância do Instituto naquele espaço, né? Tem que ter uma clareza muito grande, que é o seguinte: eu construo uma escola para 100 estudantes. Construo, faço um prédio lá, coloco sala de aula, e construo uma escola para 1.400 estudantes. E mais, eu construo um Instituto Federal, que você permite todo o ensino técnico e ensino superior. Então, assim, tem uma especificidade diferente, né? Não é trivial esse processo de inserção de um Instituto Federal e que muitas vezes eu percebo, e aí corroboro muito com a sua fala, Fernanda, nesse processo de expansão, alguns prefeitos acreditavam que era simplesmente uma escola comum de sala de aula e giz, né? E achavam que qualquer prédio pudesse fazer atendimento à nossa instituição. Quando você percebe que é uma instituição que tem ensino superior, que tem as especificidades do ensino superior, com necessidade de biblioteca, com necessidade de outras possibilidades de pesquisa e extensão,
esse processo não é trivial, e, né, e muito dessa expansão ficou muito considerando isso. Então, assim, eu fiz um movimento com o Ministério da Educação, o Ministério da Educação também fez um movimento com a Prefeitura, né? Também teve dificuldade, assim como a gente teve dificuldade no diálogo mesmo, né? Não no contato, mas no diálogo. O diálogo é bem difícil, mas eu acho que eu tenho feito essa cobrança, inclusive, porque, na verdade, assim, por que a surpresa também? Porque existia um diálogo, né, da possibilidade que nesse momento, né, os gestores municipais dizem que é a maternidade, né? E a gente nunca foi contra a construção de maternidade próxima ao instituto, próximo no mesmo espaço. A gente só sempre mostrou a importância de quanto maior espaço para a promoção de um grande centro de educação no município, sempre é melhor. Então, essa sempre foi a discussão. Mas a gente está aí aguardando, eu espero de verdade que a Justiça faça a decisão do processo, porque esse processo já se alonga desde maio de 2017. A gente já fez todas as justificativas, não tem essa história de que o Instituto não cumpriu encargos, né, gente? Para ficar claro, eu acho que todos os conselheiros aqui têm que ficar claro isso. Os encargos eram início das atividades. Início das atividades, no meu entender, para uma instituição de ensino é ter aluno, é ter formado, é ter aluno entrando e aluno se formando. A gente teve, de 2014, dos inícios das atividades até 2020, a gente já teve 1.987 estudantes entre formados e matriculados já em 2020. Então, não há questionamento. Na verdade, existem outros fatores que fazem o questionamento do IFRJ no terreno, relacionado até à falta de entendimento do que é o Instituto. Outra coisa também que eu faço questão de compartilhar com vocês, para que, né, vocês possam multiplicar essa informação, eu vejo também alguns gestores municipais falando assim, mas era uma escola técnica e virou uma faculdade. Gente, não existe isso. Existem 2 projetos de lei que foram no mesmo ano de 2013. Um relacionado ao Instituto Federal, né, que eu não preciso dizer o que é, e o segundo é um terreno para a Escola Técnica Estadual do Estado, né, pela FAETEC. Essa unidade da FAETEC ela nunca saiu, né? Belford Roxo não tem a unidade da FAETEC. Então, assim, quando o prefeito, às vezes, confunde as legislações e fala como se a gente fosse apenas uma escola técnica, mas é porque ele confunde exatamente com a legislação da FAETEC, que efetivamente é, sim, uma escola técnica, e não o Instituto Federal também com possibilidade de ensino superior. Mas eu tenho certeza que a gente vai reverter isso, né? Se depender da força e da garra, da mobilização que está acontecendo, eu acho que até mais rápido do que a gente imagina. Mas é importante, sim, vocês em todos os espaços que tiverem oportunidade, se coloquem e defendam. Assim, o Instituto, porque eu vejo alguns gestores colocar como se o Instituto fosse um grande incompetente que não conseguiu construir um prédio. A gente só não construiu um prédio, né? E aí falo não só pela minha gestão, pela gestão de todos os anteriores, a gente só não construiu porque não tinha licença. Né? E projeto tem, vocês viram o projeto, eu mandei o vídeo também no grupo, a Ana tem falado aí do vídeo, o vídeo é bem interessante e eu reforço, esse projeto me dá um orgulho porque foi feito 100% pelos nossos servidores, sem contratação de empresa para fazer qualquer parte do projeto, seja da estrutura, seja da arquitetura, né? Seja das tabelas e das planilhas de orçamento. Mas, Rafael, só para tensionar, assim, eu também acredito, eu torço para que dê certo, que a prefeitura ela compreenda a importância, né, do projeto. Belford Roxo, historicamente, tem uma dificuldade, né, ali, ali historicamente se explica muita coisa desse comportamento. Sim. Mas quando eu falo de dignidade institucional, é assim, em algum momento a gente precisa sabe, a minha preocupação vamos imaginar que o prefeito de agora ele continue, né? E vamos imaginar que mesmo que o MPF, né, tudo caminha para que a gente tenha, logicamente, né, o terreno já é nosso, né? A gente já conversou sobre isso anteriormente. Mas existe também o fato das prefeituras, já dentro dos próprios processos de expansão, das prefeituras elas reagirem assim, como Belford Roxo. Olha, a gente, ou vocês ficam desse jeito ou vocês não ficam. Existe uma certa pressão nesse sentido.
Então, assim, eu só fico, o meu único receio essa gestão de agora da prefeitura, ela está demonstrando claramente que não quer que a gente esteja ali, ou que esteja nas condições dela. Eu queria só que sentir assim, existe um plano B caso, por exemplo, a gente se arraste por mais 4 anos nessa condição, se a prefeitura, por exemplo, mantiver o atual gestor, né? Porque me parece que existe uma... Quando eu falo de dignidade institucional, acho que eles não entendem quem nós somos, mas também nós ficamos com um projeto parado à mercê de uma determinada gestão municipal, que é, na verdade, a condição que muitos IFES estão. Eu estou falando se Belford Roxo hoje age dessa forma, mas eu tenho certeza que nós não somos o único caso no Brasil, né? Isso deve acontecer. Belford Roxo é bem atípico, mas eu não acredito que seja a única situação. Então, assim, nós temos um plano B, pensar, se vocês não nos querem, a gente vai para outro lugar? A gente tem isso. Bom, não, eu entendi. Na verdade, assim, eu acho que é muito... A gente recebe a todo momento visita de prefeito querendo uma unidade do Instituto Federal, né? A todo momento, até hoje, eu recebo prefeitos querendo que a gente leve uma unidade. É muito triste quando o prefeito quer literalmente desalojar a gente do município. Eu acho que ter plano B é não reconhecer a necessidade que esse campus tem para aquela cidade. E aí, quando eu falo isso, os gestores municipais tentaram colocar como se o terreno para o FRJ não fosse o terreno do povo, né? Que a retomada do terreno era a retomada do terreno para o povo, isso gravado aí em vídeo pelo gestor municipal. Então, na verdade, assim, eu acho que a vitória desse campus naquela localidade não é uma vitória do Instituto, é uma vitória para aquela população, né? Para aquela comunidade. Então, assim, eu acho muito ruim ter plano B enquanto a gente não venceu a batalha, isso está judicializado. A gente precisa respeitar o judiciário precisa dar o seu posicionamento, mas a gente tem vários pedidos de vários campos em outros municípios. Mas eu não sei até que ponto também o Instituto se colocar em uma posição de ter plano B não desqualifica também a inserção do Instituto. É uma opinião pessoal, tá? Não estou falando institucionalmente, até porque eu acho que não basta só a minha opinião para ser institucional. Mas eu acho que é muito ruim a gente ter plano B e fugir dessa luta, entendeu? Eu acho que a comunidade de Belfort Roxo merece sim um campus lá e a gente precisa ser além de gestores municipais, entendeu? Mas hoje, assim, a gente tem vários convites para ir para qualquer outro município, né? Inclusive, a gente sabe que a própria expansão no Rio de Janeiro ela ainda tem alguns sombreamentos, né? Tem regiões que a gente não tem uma unidade, apesar, por incrível que possa parecer, a gente tem Cefet, Pedro II, Instituto Federal Fluminense, Instituto Federal do Rio de Janeiro, e ainda tem regiões do estado que não tem uma instituição federal, uma dessas, com alguma unidade, entendeu? Mas eu acho que a gente pode pensar, sei lá, em algumas outras possibilidades. Mas hoje não temos, e aí é uma opinião muito pessoal minha que eu estou colocando aqui. Mais alguém? Não. Tem mais alguém, Alessandra? Não. Tá. O Márcio quer falar ou ele já voltou? Márcio, você está aí? Ele não saiu. Ah, não, agora ele está aqui. Oi. Não, mas é... Acho que Oi, ele Márcio. Márcio? Oi, tá ouvindo? Você quer fazer alguma consideração em relação ao Belfort Roxo? Se quiser, fica à vontade. Não, é basicamente para reportar essa que colocou, né? Que a gente tentou dialogar, eu apresentei aí no consulta, inclusive, essa situação toda e que a gente estava tentando dialogar, a gente estava até sensível a essa questão do hospital, ou seja, que a ideia, como a Fernanda colocou, né, é não ficar nessa briga. E, de repente, ele continua e vai ficar nessa briga. Mas eu acho que uma coisa importante que a gente tem que ter na cabeça, e eu penso como você, Rafael, nessa questão de plano B, né, é uma posição minha também, né, mas se for decidido e a gente tiver que sair ou tiver que procurar outra alternativa, a gente vai procurar. Mas eu acho que o município, a gente pensar em plano B é como se a gente estivesse colocando assim para
para a administração que está lá, de que a gente pode sair a hora que a gente quiser, então vocês venceram. É quase como se eu estivesse falando que eles venceram, porque eu já estou com alternativa para outra e eu estou abandonando a população de Belford Roxo, basicamente. É como se eu estivesse abandonando a população de Belford Roxo. Tá? A gente sabe dessa dificuldade. Mas, por outro lado, eu acho importante, porque quando tiver essa decisão, e essa decisão vai ser nossa, a gente vai poder entrar também na justiça para eles darem a licença. Porque hoje eles não dão licença, até porque tem a desculpa, não, está sob júdice, por que eu vou dar licença se eu vou pegar de volta? Eu já até argumentei isso em outras reuniões aí do Consul, né? Mas quando o juiz disser, não, é instituto e o a gente também vai ter a ferramenta para poder chegar judicialmente e pedir, por que não dá licença então agora? Qual o problema? E aí, dando a licença, ele vai ter que dar a licença e a gente vai se construir, entendeu? Agora, quando tiver essa briga jurídica, é que fica difícil, né? Porque aí eles vão usar isso também como um argumento. Não vou dar licença porque nós estamos brigando ainda. Eles vão construir isso e depois eu vou pegar de volta. Um exemplo, né? Tá? Era só essa consideração que eu queria colocar, né? Mas eu acho que o caminho está certo, eu acho que a gente vai conseguir essa reversão, e com essa reversão na judicial, aí os caminhos vão se abrir. E aí vai ser independente da administração pública que vai estar em campo hoje. Tá? É basicamente isso que eu penso. Todos ouviram aí? Sim. Ok, Márcio, obrigado. Não, e é interessante, assim, que, foi o que eu falei, né? Esse é um dos fatores, porque a própria portaria de funcionamento do campus, assim que eu assumi, em 3 semanas a gente tentou resolver. Então, assim, a gente tem feito vários caminhos para também garantir essa permanência, mas o mais inadmissível é que o terreno é do Instituto Federal do Rio de Janeiro, né? O terreno é de propriedade do Instituto. Bom, alguém mais quer falar? Ninguém colocou nada aqui, não. Ok, vamos passar para o item 3.1.2, que é a apresentação da reformulação do regimento interno da Comissão Permanente de Pessoal Docente. Todos receberam os documentos, né? Quem que ficou responsável por esse documento? Foi o Armando e o Adão. O Adão ia fazer algumas ponderações, como ele fez. Aí o Adão também está presente, se ele quiser fazer algumas considerações. Adão, você quer fazer alguma consideração do que altera de forma geral no documento? Não, eu já encaminhei as considerações que eu tinha para o Armando, aí ele já fez a revisão e o documento que foi apresentado até então tem total acordo. Na época era mesmo aquela questão de comissão local, né, que até então eu tinha colocado, mas já foi revisto e até onde eu me recordo foi apenas isso, mas algumas correções com relação à concordância, né, aí eu conversei com o Armando e acho que já está tudo certo. Certo. Ok. O Armando está presente? Não. Tá. Não consigo. Então, alguém tem alguma consideração em discussão ao documento? Todo mundo teve acesso ao documento, né, Alessandra? Está no Drive. Teve sim, está lá no Drive. Alguma consideração? Eu queria perguntar que a gente já pode... Ai, Ada está falhando. Está falhando? Agora melhorou. Queria perguntar se a gente já pode considerar as atribuições que estão nesse documento como da CPPD, porque a gente está fazendo o trabalho de revisão do regimento geral. Sendo aprovado hoje, sim. Tá bom. Desculpa, não entendi a sua pergunta, Ada. Como assim? Não entendi. Então, nós enviamos um e-mail para todas as comissões
pedindo as atribuições de cada comissão, e nós não recebemos da CPPD. Então, eu queria saber se esse documento aqui, que é uma revisão, ele já pode ser considerado. Então, Ada, o procedimento do Consulp, não sei se você conhece, mas aprova na reunião, sai a resolução ela referenda a alteração e o documento fica válido após a resolução. Você considera aprovando na reunião e tendo a resolução, sim. A resolução são os atos do Conselho Superior. Tá? Então, pode considerar sim. Ok? Ada? Oi, eu respondi, ok. Obrigada. Bom, o próximo ponto é a questão da apresentação dos pontos de contribuição ao regulamento da promoção para professor titular. Teve uma comissão que fez algumas considerações e apresentou o documento que vocês acessaram no Google Drive. É mais um debate e discussão de alguns pontos. Eu vou pedir para o Leonardo, né? Ou melhor, eu acho que é o Leonardo, né? Sim. Fazer a apresentação dos pontos. Se puder até abrir os pontos aí, Leonardo, compartilhar com a gente, para a discussão de todos. Será que ele estou? Rafael, deixa eu só abrir. Eu estou procurando no Drive aqui, peraí. Se você não conseguir, eu vou tentando aqui também, tá, Leonardo? Tá. Ô, Léo, se quiser falar sem o documento, não sei, eu acho que é melhor com o documento, mas se quiser ir falando, fique à vontade. A comissão era quem mais? Era você, Silvano? Eu, Adão e a Celiana. Então se alguém da comissão também quiser, fica à vontade. Aqui eu realmente estou perdido no Drive aqui. Na verdade, o Rafael, o que acontece? Antes de entrar no documento em si, deixa eu só fazer uma pergunta. O pessoal do Magistério Superior me mandou uma mensagem ontem perguntando se eu sabia em que pé que estava o trabalho do GT que eles fizeram, que foi um GT meio que paralelo ao que a gente fez, que a gente só avaliou, no caso, realmente, o EBTT, né? O pessoal do Magistério Superior, eles estavam num GT que eles fizeram uma proposta para a progressão de titular deles com base na legislação do Magistério Superior. Você saberia me dizer em que Bom pé dia. está? Bom dia, Leonardo. Sou eu, Gisele, do Magistério Superior. Se Tudo bom, puder em Gisele? algum momento fazer uma fala, eu agradeço. Pode fazer a fala enquanto eu procuro o arquivo aqui. Bom, gente, bom dia, né? Espero que todos estejam bem. Não sei se todo mundo sabe, mas no Instituto a gente começou em 2007 com aproximadamente 13 professores de magistério superior. De lá para cá, alguns foram saindo da instituição e hoje nós somos 9 ao total. Tal qual aconteceu à época do associado, quando a gente teve a promoção para o associado, foi necessário fazer um regulamento específico para nós, porque há diferenças entre o que é requerido para o EBTT e para o magistério superior. Então, esse grupo ele praticamente se promove totalmente junto, sempre, né, no período de fevereiro. A próxima progressão da gente é associado 4, em fevereiro do ano que vem, e aí, em seguida, a gente alcança a titular. E aí, ao grosso, acontece nesse momento. São 8 que seguem nesse instante, e aí depois tem o professor Alexandre Maia, que segue aproximadamente um ano depois. E aí o documento deixa de existir, porque não tem mais nenhum outro professor de magistério superior
na instituição, além desse grupo. E aí nós nos reunimos no ano passado com o Rafael e com o professor João Gilberto, e foi montado um GT, a gente fez uma proposta, uma minuta, né, de regulamento para titular, para magistério superior, que acompanha o regulamento de ABTT da instituição, mas com as especificidades legais que são exigidas para a gente. Então, o número de membros na banca é diferenciado, tem algumas questões que são diferenciadas, e aí a gente colocou tudo isso, mas tentando seguir o máximo da isonomia possível para não ter uma diferença muito grande entre os dois documentos. Esses documentos foram encaminhados em novembro do ano passado, né? E aí a gente queria, na verdade, saber em que momento que a gente pode entrar como ponto de pauta para poder, então, seguir com a aprovação da gente, que é distinto desse documento que vocês estão avaliando hoje. É isso, obrigada. Então, deixa eu só, então, começar aqui. Estão conseguindo enxergar o documento? Sim. Então, tinham 3 questões aqui na demanda da comunidade, né? Que eram os questionamentos sobre o fato de não terem permissão para apresentação de memorial para a banca no dia da avaliação, se existia quantitativo máximo de professores titulares por instituição, e o regulamento para o magistério superior, né? O regulamento para o magistério superior, o GT já fez, a Gisele acabou de falar aí, né, sobre o processo. A comissão, então, avaliou os documentos, né, a resolução do FRJ, a portaria de 2013 do Ministério do MEC, e também a gente conseguiu um parecer falando sobre o limite de quantitativo de vagas, na verdade, a inexistência desse limite, que foi feito pela AP Juiz de Fora, lá consultando, no caso, o procurador lá se não me engano, da UFJF. Tá? Então, em relação ao item 1, né, a gente queria, então, que fosse garantida a possibilidade da apresentação em defesa do memorial por parte dos interessados. Tá? Então, a gente acha que precisa ser colocado claramente que a pessoa tem o direito de apresentar o memorial, principalmente por causa de um dos itens que consta na portaria do gabinete do Ministério do MEC. Tá? Solicitar ao DGP realmente esclarecimento a respeito da existência ou não desses limites, se existe limite, se existe alguma orientação legal do Ministério do Planejamento em relação a isso, né? E no caso do Magistério Superior seria a aprovação do trabalho do GT que foi feito, tá? Então, a conclusão que a gente chegou é que, em relação à promoção dos professores do magistério superior, como já tem esse regulamento que foi feito pelo GT, seria avaliar e aprovar esse regulamento, né? E a gente então propunha um grupo de trabalho para fazer a alteração no documento vigente e uma consulta depois da comunidade para a questão lá das apresentações de memorial, da defesa do memorial, principalmente. Se o Adão ou a Siriana quiserem complementar alguma coisa. Leonardo, sua tela está compartilhada, tá? Tira o compartilhamento de tela. Na verdade, quando compartilha só o documento. Bom, então acho que são considerações importantes. Eu acho que eu ia depois apresentar, mas a Gisele se adiantou aí, né? Na verdade, o Léo falou uma consideração, mas na verdade foi até ao contrário, Léo. Na verdade, o grupo ele não surgiu em paralelo, ele surgiu antes do grupo do Consulta. Assim que a
gente assume vários magistérios superiores, né, que a gente tem dentro do Instituto, pedem para fazer essa discussão também, porque a gente sempre lembra muito da BTT e acaba excluindo os nossos professores do magistério superior que a gente possui no nosso quadro de servidores. Então, foi ponderado várias considerações, acho que a gente pode montar, inclusive, uma comissão aqui do Consulp. Eu acho que pode ser até essa comissão, que absorva também essas demandas do magistério superior, para que a gente possa também criar essas duas vertentes. Então, por isso que, quando esse grupo me mandou o e-mail, eu pedi para que eles pudessem estar aqui também na reunião acompanhando, exatamente para ter a clareza que eram contribuições feitas pelo grupo do Conselho Superior para contribuições ao documento, mas talvez essas contribuições possam incorporar, não sei se você vê problema, né, o grupo, mas a gente pode incorporar também um capítulo específico em relação ao magistério superior, que também tem as especificidades em relação a professor titular, né? Então, aberta ainda em discussão esse ponto de pauta, se alguém quiser fazer alguma consideração, e aí a gente faz um encaminhamento em função aí da comissão. Em discussão. Adão. Adão, pode falar, Adão. Não, então, é só para reforçar a necessidade da criação desse grupo de trabalho mais abrangente, porque a gente, enquanto comissão do Conselho, né, pelo menos a parte da BTT, a gente entendeu que outros atores importantes nesse processo, que são a própria DGP e a CPPD, que já vinha se debruçando sobre esse tema, sobre a revisão dessa normativa, que elas possam compor e não apenas trazer as suas considerações numa consulta pública, porque aí a gente já construiria um documento mais bem elaborado, mais completo, né, no momento que fosse enviado para a consulta à comunidade. Então, é só mesmo para reforçar, né, de estender essa comissão para um grupo de trabalho, aí com participação dos conselheiros, como já existe na comissão, mas reforçando a necessidade de entrar ali a DGP, né, responsável por esse processo, e como também o pessoal da CPPD, que já teve pessoal de CLA trazendo considerações, coisa e tal. Então, era basicamente isso. Obrigado. Bom, ainda em discussão. Bom, então como encaminhamento, eu estou entendendo, vou colocar aqui para a gente validar. A gente, então, cria um grupo, ou com Adão, Celiana e Leonardo, ou mais quem quiser se incorporar. Incorpora também um representante do grupo do Magistério Superior, e, seguindo a proposta do Adão, colocar alguém da diretoria de gestão de pessoas. E quem mais que você falou, Adão? Desculpa. Diretoria de Gestão de Pessoas? CPPD. E CPPD. Pode ser assim, gente? Aí a gente faz uma revisão do documento, faz uma consulta pública e, com as contribuições, a gente sistematiza e aprova aqui no Conselho Superior. Pode ser? Alguém é contrário ou tem alguma outra proposta diferente? Bom, então, posso considerar... Ok, então, posso considerar aprovado. Quem for contrário, por favor, se manifeste. Então, aprovada essa proposta, e aí a gente faz esse grupo maior. E alguém quer participar desse grupo aqui, os conselheiros, além dos que já estão, né, e os que já estão querem permanecer? Gente, eu estou achando às vezes que eu estou falando sozinho, ninguém responde. A gente aqui te ouvindo. Tá bom. Pelo menos alguns, né? Eu começo a ficar atento. Não, beleza. Desculpa, Rafael. A Gisele, ela está fazendo algumas ponderações no chat. Ela colocou: os esclarecimentos dos documentos são distintos, será a mesma comissão para ambos? Porque, na verdade, Gisele, teve uma confusão aí. Na verdade,
o que esse grupo está fazendo é só da revisão do professor titular. E aí eu acho que ele tem que contemplar superior, magistério superior e EBT. A questão, as outras relações de outros documentos que não contemplam o magistério superior, eu acho que a gente pode fazer uma nova comissão, a gente pode até fazer o seguinte, aquela sistematização que o grupo já fez, a gente pode apresentar em uma próxima reunião do Consulp aqui, se você puder, você vem, apresenta, representando esse grupo, e aí a gente considera os principais pontos e aí a gente cria uma comissão para fazer as alterações no documento. Ou até se você já tiver o documento, a gente discute ele e coloca para uma votação futura. E pode ser assim? Eu acho que é válido. Alguém tem alguma proposta diferente, gente? Tá, perfeito. Então eu estou entendendo que tem 2 encaminhamentos, então vou colocar também. Tem esse encaminhamento específico da questão da promoção ao titular, mas a gente também precisa rever, e aí é uma consideração desse grupo do Magistério Superior, é rever alguns documentos. Pode falar, Gisele, fica à vontade. Pode falar. Então, o que a gente conversou bastante, olhando até os documentos institucionais, é que, por exemplo, no documento da carga horária, né, não é computado ou não é considerado em nenhum momento o magistério superior. Então, o que a gente percebeu é que em vários documentos da instituição precisa também aparecer a questão do magistério superior, até para a gente ficar protegido em função, enfim, dessas questões que o governo vem apontando, né? Então, já houve no passado a possibilidade de separar o Ministério do Ensino Superior da Educação Básica, e nós, por exemplo, ficaríamos numa situação complicada, porque a gente está numa escola que é considerada de educação básica e tecnológica, que também tem ensino superior, mas, enfim, mas nós somos professores de ensino superior. Então, o nosso entendimento é que se a gente aparecesse nesses documentos, isso nos daria uma proteção maior para poder pleitear a permanência na instituição. Então, esses outros documentos, na verdade, a gente possa aparecer, né, nominalmente nos regimentos institucionais, no documento de carga horária, nisso tudinho, que eu posso fazer, junto com o grupo, esse outro levantamento e apontamento sem problema nenhum. Esse documento específico, só do titular, para a promoção titular, é que a gente entende que devam ser documentos separados. Primeiro, porque tem algumas especificidades, então não geraria confusão entre os colegas, e segundo, que ele é um documento que, na verdade, é datado. Depois que o último de nós for aprovado, a gente está em 2020, em 2023, 2024, mais tardar, esse documento deixa de existir. Então, não precisaria fazer uma limpeza desse outro documento institucional sobre progressão, sobre a promoção para titular. Então, o nosso pleito é que, nesse caso específico, a gente tenha 2 documentos distintos. Eu posso participar aí da comissão sendo a representante do Magistério Superior, sem problema nenhum, mas que nós só entrássemos como documentos únicos, nós só entrássemos em todos os outros documentos institucionais. Mas só nesse caso, especificamente, da progressão, é que a gente tinha esse pleito de que nós tivéssemos 2 documentos institucionais, primeiro, para evitar confusão, e segundo, porque depois de um tempo ele acaba de existir de fato, né? Ele perde a finalidade dentro do Instituto, porque não vai chegar mais nenhum professor de magistério superior para a gente. É isso. Ok, Gisele, agradeço aí as considerações, mas eu acho que esse encaminhamento ele atende, né, essas considerações, mas eu acho extremamente importante esse outro olhar também, porque às vezes a gente acaba não fazendo um documento amplo que contemple toda essa diversidade que a gente tem dentro do Instituto. Então, acho muito bom. Não é à toa que desde o início a gente sempre fez essa discussão, inclusive com a criação do grupo, né, Gisele? Eu vou retomar isso e a gente faz aqui também, traz para o Conselho Superior. Tá? Obrigado pela sua disponibilidade em ajudar. Eu acho que esse outro olhar ele vai ajudar a gente a avançar nessa questão aí. Obrigado. Ótimo. Obrigada. Então, de encaminhamento, tá, Alessandro? Só para sistematizar, a gente faz esse grupo e a gente monta, na próxima pauta de reunião, a gente coloca a apresentação desse grupo do magistério e a gente cria uma discussão envolvendo também a DGP, a CPPD, né, para fazer essa finalização e revisão desses documentos. Tá bom? Tudo bem.
O Roberto, ele quer um esclarecimento. Pediu a fala. Ok, Roberto, por gentileza. Então, bom dia, Rafael. É só um esclarecimento mesmo em relação ao seu encaminhamento, porque com a fala da Gisele implica em alguma modificação, porque o teu encaminhamento inicial era de criar esse GT mais amplo que envolvia a representante do Magistério Superior, especificamente na discussão das discussões de promoção e progressão, fundamentalmente para promoção ao professor titular. A Gisele traz a necessidade de se criar um documento separado desse documento, e assim, a gente mantém o encaminhamento ou a gente vai já propor esse fatiamento aí, essa separação? Só esclarecimento. Então, na verdade, eu estou entendendo que esse grupo ele identifica essas demandas e ele faz o fatiamento nos 2 documentos, né? Ok, Bom, obrigado. Eu entendi isso, eu posso ter entendido errado também, mas eu entendi isso, que eles juntam, é isso, Gisele? Porque ele pode fazer... Porque, na verdade, é o seguinte, eu acho que o grupo precisa entender que existem as 2 categorias e pode pensar em documentos separados. E a outra discussão é todos os outros documentos, que é a carga horária, que é todos os outros documentos, para inserir esse olhar também no Magistério Superior. Só que esse seria um outro grupo. Eu entendi dessa forma. Se não foi isso, gente, por favor, me ajuda aí. Você entendeu? Para mim está claro, pelo menos. Tá. Então a gente faz dessa forma. Gisele, tudo bem? Para mim também está claro. Pode ser o mesmo grupo e aí encaminhando para esse fatiamento, sem problema nenhum. E o outro grupo é a revisão de todos os documentos, que aí talvez tenha que ser... Que aí eu acho que tem que ser nos documentos gerais. Porque se a gente também fizer todos os documentos diferentes, eu acho que a gente perde a qualidade. O objetivo não é esse. O objetivo é que a gente fique o máximo possível dentro dos documentos oficiais da instituição, sem precisar ter documentos separados, exceto esse do titular, que tem, além de algumas peculiaridades, ele é datado, né? Assim que o último passar, ele vai deixar de existir. Então, a gente não precisaria ficar mantendo esse documento, esse conjunto de informações, historicamente, no outro documento de progressão. Mas nos outros, não. Nos outros, a gente precisaria figurar em documentos únicos da instituição. Ok. Tudo bem, Roberto? Esclarecido? Sim, obrigado. Próximo item do ponto é a análise da questão da Comissão de Regulamento da Carga Horária Docente. O documento ele foi colocado, disponibilizado para todos vocês, a comissão fez uma proposta de documento, e essa proposta está para todos analisarem. Essa proposta, eu só que fiquei com uma dúvida, e aí vou pedir ajuda aí à comissão. Essa proposta ela vai entrar em consulta pública ou porque eu fiquei com dúvida se é essa que vai para consulta e aí a gente sistematiza a consulta ou essa já é para análise da procuradoria e etc. Se alguém da comissão puder me esclarecer. A Elisa, ela acabou de falar no grupo que ela está tentando reconectar, tá? Mas tem o Bruno, eu acho. Bom dia a todos e todas. Bom dia, Bruno. Hoje eu estou com impossibilidade técnica, então eu estou sem conseguir abrir pelo computador, né? Então, como eu não vou estar com o documento, eu realmente vou esperar a Elisa para a gente poder pontuar ponto a ponto pelo documento. Mas, em linhas gerais, né, a ideia era que isso fosse submetido, né, o primeiro passo, a verificação jurídica, se realmente não vai ter problema nenhum com relação às alterações, né, feitas no documento, e salientar, né, que a expressão da comunidade, através daquele todo o levantamento que o professor Marco Aurélio já tinha feito no GT anterior, né, que era a compilação de toda aquela consulta pública, ela leva às alterações feitas nesse documento, a essa proposição que a gente está fazendo. E um ponto, né, que é um ponto principal
nessa análise é que, para atender, né, os anseios da comunidade, para poder ter uma valorização maior de todos os pontos, a gente vai contra alguns parâmetros daquela portaria 17. Um deles era um blocão que a portaria monta, né, sobre as atribuições do professor, mais voltadas ao ensino. E a gente desmembra esse blocão para a gente poder dar visibilidade ao trabalho dele, porque o professor não vai deixar de fazer, né, o seu trabalho e as tarefas. Só que aquilo acaba não sendo contabilizado da maneira como está hoje. Então, para isso que a gente queria, né, e anseia pelo parecer, para ver se não tem nenhuma implicação jurídica ou legal relacionada a isso. Posterior a isso, né, e até mesmo já com esse parecer, a gente já estando embasado, não, isso daqui não tem problema, até porque alguns outros IFES já não seguem. O IFE do Ceará é o que eu me recordo agora no momento. Ele realmente separou, né, as coisas, ou seja, ele separou as atribuições nas atividades de ensino e dá prosseguimento a elas, contabilizando isso e valorizando mais o trabalho do professor. E para um segundo momento, né, a gente já verificando, já tendo esse documento, estando com esse parecer, a gente já dá seguimento aqui no Conselho Superior. Tá bom? Porque a ideia de consulta era mais uma consulta em linhas gerais, porque senão a gente volta ao trabalho inicial da consulta anterior que já foi feita. Ok, Bruno. Então, é porque, na verdade, na última reunião, a Elisa tinha colocado que iria fazer dois caminhos, né? Colocando a questão exatamente as contrariedade à portaria, né? E o que isso impacta, porque a gente pode ser responsabilizado por não atender um documento nacional, né? Até porque eu sempre falo isso, gente, é importante todos vocês lerem as questões lá do Ministério Público, né? Porque cai sobre a responsabilidade de todos nós aqui, não é só do reitor, não. Então, na verdade, ficou de apresentar esses dois caminhos, né? O caminho A, que seria, né, da forma como está colocado, ou um outro caminho, que aí ficou para fazer esclarecimento de todos aqui, para que todos pudessem ter essa oportunidade de compreensão. Só que, eu não sei se a Elisa já voltou. Posso fazer só uma fala, Rafa, rapidinho? A gente realmente já tem tudo isso já mapeado no documento. É que como hoje eu estou com impossibilidade técnica aqui com o computador, eu realmente não consigo já começar isso. Mas se a Elisa conseguir retornar tendo acesso ao computador, eu acho que a gente já consegue sim. Tá. E aí, então, Elisa? Oi, bom dia. Consegui voltar, desculpa. Vamos lá, tô meio perdida. É carga horária agora, docente? Isso. Vamos lá, o que eu tenho que projetar? É o regulamento, Bruno, que você está falando, as nossas modificações? Isso, é o que o Rafael acabou de mencionar, não sei se você conseguiu ouvir, né? O caminho com as alterações que a gente sugere, né? E como era. Então é exatamente o nosso documento, o que era e o que mudou, né? Isso, o documento que a gente encaminhou, né? Isso. Tá, peraí. Momento. Então, vamos compartilhar a tela. Nesse eu consigo, Alessandra, compartilhar? Consigo, né? Não é só quem gerencia, não, né? Oi, Elisa, consegue compartilhar sim. Se você não conseguir, eu tento para você. Ó, tá indo já. Foi? Tá indo, Foi. Você está compartilhando. Isso, foi. Maravilha. Vamos lá. Então, a gente encaminhou para o Conselho, né, o documento com as modificações. Aí, enfim, as modificações estão marcadas, né, em rosa, normalmente.
E aí a principal... Tá. Brami e Bruno, vocês preferem ir para a planilha e a gente volta aqui ou a gente vai ponto a ponto desde o início? Acredito que se a gente for ponto a ponto desde o início, depois a gente dá o segmento na planilha. Melhor, né? Tá. Bom, então aí vai me complementando aí se eu esqueci alguma coisa. Então, a gente fez o documento, né? Fez a proposta baseada no trabalho que já tinha sido iniciado, né? Pela comissão anterior e muito capitaneado aí pelo próprio Marco Aurélio, né? Que compilou aqueles dados que saíram da consulta pública, né? Que ficou aberta aí um tempo para a comunidade pontuar os problemas, né? Enfim, e aí a gente propôs algumas modificações, né? Com base nesse levantamento, né? Aí nesse artigo 6º, né? Uma das coisas que a gente propõe é abrir, né? Na verdade, o grupo 3, né? Que estava contendo todos os cargos de funções gratificadas e direção, né? Em abrir esse grupo, então, deixar o grupo 3 apenas para as funções gratificadas, né? O grupo 4, as direções que não estão previstas, né? Pelos próprios documentos, né? A portaria 17, enfim, e o documento que prevê a substituição mesmo, né, assim, o direito à substituição quando assume cargo, né, então seriam todos os outros diretores, exceto reitor, direção e direção geral e pró-reitores, né, que esses ficariam no grupo 5. Então, o grupo 4 poderia contemplar direções de ensino, DAT, direção de administração, enfim. E as direções da reitoria, né? Deixa eu achar aqui. Tá. E aí a gente faz uma proposta aí também de modificação desses tetos, né? Vamos lá. Então, seria o teto, em vez de 18 horas, seria 15 horas, né? Pensando no fortalecimento mesmo, né, da pesquisa, né, e da extensão. E o grupo 5, né, teria essa possibilidade de dispensa institucional que já estava prevista anteriormente. E aí, porque tem o substituto, né, tem o direito ao professor substituto. E para os demais diretores, né, a gente propôs, aí acho que esquecemos aí de marcar, a gente propõe esse teto, né, de 6 horas de aula, né? Aí aqui é só uma correção do texto mesmo. E aqui são só as correções para quando a portaria for publicada mesmo. Então, vamos para a tabela. Bom, aí, a grande contradição, né, com a portaria 17, que o documento que a gente propõe, né, na verdade, e é um grande apontamento aí da consulta pública, é que pela portaria 17, né, pela interpretação da portaria 17, você tem a carga horária de aula, né, e você pode fazer um espelhamento, né, você dobraria essa carga horária para as outras atividades de ensino que não as atividades de sala de aula, né? E essas atividades de ensino contemplam planejamento, né, de aula e tempo de estudo, atendimento ao aluno, orientação presencial de TCC, né, o que é um ponto bem controverso, orientações de maneira geral, né, de dissertação, de mestrado, tese de doutorado,
com orientações, então tudo isso, né? Orientação de estágio, quando essa não está contabilizada como disciplina curricular, participações em projetos de ensino, como, por exemplo, o PET, o PIBID, supervisão de estágio, reuniões pedagógicas, regência, tudo isso estaria compartilhado, né? Estaria contemplado, perdão, dentro dessa carga horária de espelhamento. E, na época, né, isso foi uma grande reclamação, né? Isso apareceu muito durante a consulta pública, né? E aí, o que a gente propõe, né? E aí é isso que eu falei na outra reunião, né? Dessa desobediência, né? Sutil aí, a portaria 17, é exatamente a gente abrir essas atividades, né? E aí, deixa só eu relembrar aqui, só vou abaixar para poder me lembrar como é que ficaria. Tá. E aí, qual seria a proposta, né? Então, a gente ter nesse primeiro item, né? Seriam as aulas presenciais e à distância, né? Então, seria a carga horária de sala de aula. A gente teria um item separado, né? De planejamento de aula e tempo de estudo e atendimento ao aluno, né? Duplicando aí essa carga. E as atividades de ensino, como reuniões pedagógicas, orientações, né? Orientações separadas dessa carga horária, né? Então, essas atividades de ensino, elas seriam contabilizadas além separadas, perdão, dessas atividades de planejamento e atendimento ao aluno. Bruno, Brami, vocês querem completando aí? Não? Tá. Não, tudo bem, Elisa. Bem dentro desse ponto, né, é onde, quando eu estava falando da visibilidade, né, sem esse desdobramento, muitas das tarefas que o professor realiza, elas não se tornam visíveis, porque ele vai acabar tendo que omitir muita coisa que ele está fazendo, porque realmente ele não vai ter como comprovar ela, que é o que acontece hoje, e era uma reclamação muito recorrente na consulta pública. A gente compilou ela, pegou os dados, né, que já tinha sido feito pela outra comissão e começou a analisar ponto a ponto, e também pelas novas, né, contribuições, as contribuições provenientes da PROEM, as contribuições provenientes dos diretores de ensino. Então você via essa recorrência que batia muito com a consulta pública, né? Ok. Bom, aí, além dessa abertura, né, a gente fez algumas modificações mesmo aí são modificações mais de forma, né, do texto. Aí me corrige se eu estou enganada, Bruno e Brami. Uma outra reclamação grande, né, era esse ponto das visitas técnicas, né, que estava como semestral 1 hora por visita, né, e realmente 1 hora por visita, né, não contempla, ainda mais sendo semestral, né, eu concordo que não vai ser semanal, porque ninguém faz visita toda semana, mas se você faz aí uma visita por semestre, né, você já está gastando no mínimo aí uma manhã ou uma tarde, né? Então a gente modificou essa questão da visita, né, que só estava com 1 hora e era uma reclamação lá da consulta pública também. E complementando, Elisa, só para complementar, sim, e complementando, claro, né, todos os parâmetros que foram alterados com relação aos horários ou ao tempo, normalmente, de duração de algumas efetivas tarefas, né, eles são com base nas sugestões da própria comunidade e às vezes a sugestão já vinha como explicação. Olha, a visita às vezes demora muito porque você tem todo um deslocamento, todo um trânsito aqui no Rio de Janeiro, e aí você tem que fazer, então, deixar como eu posso dizer,
uma flexibilização maior, porque o engessamento também foi uma reclamação, que algumas coisas estavam muito engessadas e você às vezes fazia, mas não conseguia contabilizar pelo engessamento. Não, Então, pode ir, por favor. E até por isso a gente colocou o até, né? Para poder, porque estava 1 hora cravada por visita. A gente procurou colocar em todos os itens até tantas horas para poder dar essa flexibilizada. Tirou as palavras da minha boca, Elisa. Perfeito. Bom, e aí, enfim, orientação também de monitoria, né? A gente aumentou essa carga horária. Incluiu a realização de Olimpíada, né, que foi outra coisa que apareceu na consulta pública, a supervisão de estágio previsto curricularmente, né, quando ela ocorre fora do horário de aula, né, aquela supervisão onde o professor ele vai em loco lá verificar o que os estudantes estão fazendo, né, naquele local de estágio. Então, estava 1 hora semestral também, né? Aí a gente aumentou para 5. E nas atividades de ensino, né, foram essas as modificações. Quando a gente vai para pesquisa e extensão, a gente também fez algumas modificações também relacionadas à carga horária, né? Revisões, enfim, participação em projetos. Né? Enfim, essas são, assim, a gente inseriu que não tinha, né, essa participação em projeto de outra instituição, né, desde que ela seja, né, comprovada da representação do instituto, então ela também contabilizaria, né, e aí 8 horas, imaginando que a pessoa vai dedicar aí pelo menos um dia, né, da semana a essa colaboração. Enfim, e basicamente foi isso, né? Deixa eu ver aqui na extensão. Tá. Aí na extensão também a gente inclui algumas questões que não estavam, né? São as resoluções, na verdade, né? De NEABI e INAPNE. Orientação de projeto de extensão, que acho que não estava, né? A gente inseriu coordenação de projeto de extensão, organização de eventos de extensão, então eram itens que não estavam sendo contemplados. Enfim, realização de concurso, né, que também foi algo que apareceu ali na consulta pública, que não estava contemplado. Representação sindical, né, que está como a ser definida pelo Consup, aí a gente sugeriu, né, até 8 horas, então caso o Consup, que também é um dia, né, de trabalho, assim como a fiscalização e gestão de contratos, né, que a gente também sugeriu essa carga horária aí de 2 horas. E a participação em bancas examinadoras, né, acaba que eu não consegui tirar aqui o X, que seriam até 16 horas por semestre, né, por banca, né? Enfim. Mas, assim, o principal nó, então, legal mesmo, né, é a questão desse desdobramento das atividades de ensino, né? E, enfim, é isso. E a gente, lembrei, a gente observou que alguns outros institutos, eles fazem essa... Na verdade, acho que foi o do Ceará, né, Bruno, que a gente viu,
que ele Sim. tinha esse desmembramento aí das atividades de algumas atividades de ensino, né, de dentro ali desse espelhamento das horas. Então, deixa eu voltar aqui para a planilha. Bom, é isso. Eu vou até ver se eu abro aqui a portaria 17, caso alguém tenha algum questionamento de como está escrito, né, na portaria. Mas, bom, basicamente era isso que eu tinha para falar. Não sei se Bruno e Brami tem mais alguma coisa. Eu vou procurando aqui a portaria 17 para a gente poder confrontar também. Deixa eu parar o compartilhamento, né? Senão... Pessoal, desculpa interromper a fala da Elisa. Não, pode interromper que eu já parei. Peço desculpas à comissão como um todo, Bruno, o Brami e você também, Elisa, mas eu queria eu estou pedindo há um tempo já uma questão de ordem. Então, eu queria fazer essa questão de ordem. Lili, e deixa a gente terminar esse assunto, aí você faz essa questão de ordem, porque a gente já vai finalizar esse assunto. Então, porque se finalizar o assunto, não vai dar tempo de fazer a questão de ordem, porque o tempo também está se esgotando. Essa é a questão. Então, mas olha só, mas a gente já tem um encaminhamento para o assunto. Eu acho que você faz a questão de ordem, espera só um segundo. Acho que, Elisa, não precisa compartilhar a portaria, né? Até porque todo mundo tem conhecimento da portaria, mas eu queria, antes de passar a fala para a Nelia, na verdade, parabenizar o trabalho de vocês três. Eu acho que eu gostei muito do trabalho que vocês puderam fazer de desdobramento, né? É importante que os conselheiros façam contribuições a esse documento, né? Porque a ideia a gente deu um tempo maior exatamente para vocês poderem explicar exatamente como a gente tinha falado na última reunião, da necessidade das pessoas terem a clareza do que vão votar, né? Entendendo, inclusive, os desdobramentos legais que isso pode acontecer. Então, a gente deu um tempo maior exatamente para vocês fazerem a apresentação, né? É importante os conselheiros perceberem a importância desse momento. Eu sei que as pessoas ficam muito aí apressadas com a pauta, mas a gente vai avançar na pauta. Mas foi importante esse momento para a gente entender a dinâmica que vocês participaram aí, que vocês contribuíram. Eu acho que ficou muito bom o documento. Eu acho que agora, o segundo momento, a gente já encaminha para o procurador. E aí vou pedir a todos os conselheiros, gente, por favor, se dedique um tempo à lei, fazer considerações para a gente ter um documento com respaldo de todos vocês, compreendendo o que está aprovando. Porque às vezes a gente já pode aprovar e acontecer, né, o que a gente viveu no outro documento, que foi aprovar e logo em seguida questionar, porque os conselheiros acabaram não dando a dedicação necessária de destrinchar o documento, de entender o documento. Eu queria muito pedir isso, e aí na próxima reunião, Elisa, a gente já coloca para votação, já para aprovar, e aí não teria mais essa apresentação. Por isso que eu fiz questão de você fazer essa apresentação. Vou dar como encaminhamento aqui para finalizar esse ponto. A gente encaminha o procurador, né, encaminha os demais fóruns, recebe a contribuição e já, se tiver contribuição, a gente já coloca na próxima reunião e já vota a alteração desse documento. Pode ser assim, como encaminhamento? Alguém tem algum encaminhamento contrário? Eu só queria fazer duas perguntas, Rafael. Por favor. Uma é a seguinte: tem como colocar esse formulário no sistema de forma que a gente já preencha direto no sistema depois, quando ele for disponibilizado? E a outra pergunta que eu queria colocar é a seguinte: se eu tiver um item que não se encaixe em nenhuma daquelas linhas que foram colocadas ali, tem a chance de eu colocar um item extra no formulário? Posso responder? Sim. A gente pensou nisso, sim, né, para flexibilizar mais o documento, e a gente deixou sempre um campo de outros em todas as partes do documento. Então, na tabela você vai encontrar, né, outros em ensino, em pesquisa, em extensão e também na parte de gestão. Porque nem sempre tudo que você põe ali são realmente todas as atividades que você vai desenvolver. Pode surgir algo completamente novo que você está desenvolvendo e você precisa contabilizar ali. Então, isso torna, né, o documento um pouco mais flexível. E com relação, né, à sistematização dele, né, e a inserção dele já via sistema, aí realmente eu deixo para o Rafael responder.
Bom, Rafael, posso só fazer uma consideração também? Claro. Eu concordo, né? Eu quero só reforçar o que você falou da importância, né, de todos lerem mesmo o documento, até fazerem simulações aí com as suas cargas horárias para identificar os problemas, né? Porque o que a gente fez foi exatamente tentar contemplar o que as pessoas reclamaram e visualizaram na consulta pública, entendeu? E parte dessa reclamação realmente depende dessa desobediência, aí, entre aspas, à portaria, né? E a gente tem que ver, né, a possibilidade disso, né, realmente. Mas, assim, é muito importante que as pessoas realmente dediquem um tempo para a leitura do documento, porque senão, assim, a gente pode ter esquecido alguma coisa, ou ter cometido falhas mesmo, né? Ou não ter visualizado alguma coisa. Então, isso é bem importante, tá bom? É só para reforçar aí esse teu pedido. Não, Obrigada. Muito bom, Elisa. Então, assim, eu acho que todo mundo podia fazer esse teste. Eu acho que essa ideia do teste é bem interessante. Testar a sua carga horária, porque aí na prática da vivência consegue identificar. Então, agradeço aí, parabenizo. E aí a gente já traz, vou mandar só para o procurador, né, para a procuradoria, vou mandar para os fóruns. Se tiver mais contribuições, a gente sistematiza e já aprova na próxima reunião. Tá, gente? E aí eu vou respeitar aí a sequência da questão de ordem colocada pela Nelly, e aí depois eu estou vendo aqui algumas discussões no bate-papo, gente, mas eu acho que tem algum desentendimento de algumas questões aí que a gente pode sanar nos esclarecimentos, mas vou abrir só por prioridade a questão de ordem da Nelly, e depois a gente abre para esclarecer aí a dúvida que eu estou vendo que está acontecendo aqui no chat. Então, pessoal, bom dia a todos. Bom dia, Eu queria propor uma questão de ordem, me conectando com a primeira fala de um conselheiro, do Elton, que surgiu nessa reunião de hoje, quando ele falou que tem chegado muitas demandas, né, muitos indicativos de problemas ao Consup, e a gente está respondendo a isso muito lentamente, de uma forma muito, digamos assim, não acatando, né, essa característica emergencial desse contexto pandêmico que vem atingindo a todos nós. Então, eu estou me conectando com essa fala inicial dessa reunião, pedir uma inversão de pauta. Nós temos, do ponto 3.24, a avaliação do plano de ações contínuas do enfrentamento. Se a gente tomasse como referência essa discussão, isso resolveria muitos problemas que a gente vem não conseguindo enfrentar aqui no Consup, né? Então, eu queria pedir essa inversão de pauta, por isso que eu pedi essa interrupção, né? Porque a carga horária docente é uma questão ampla, muito ampla, e aí peço isso, que agora, de imediato, a gente possa discutir o 3.24. Ok, Nelly, obrigado. Alguém é contrário à contribuição da conselheira de inverter a pauta? A gente inverte para esse item. Pode ser? Alguém é contrário? Então, vamos para o item 3.2.4, né? Quem que quer falar? Sou eu mesma, eu fui designada pelo GT. Então, pode falar. Eu vou ser bem sintética, pessoal, eu prometo isso. Então, todos nós acompanhamos todo esse processo, né, de formação do GT, basicamente final de março, início de abril. Nós já fizemos 2 rodadas, né, de aprovação desse plano. Na verdade, ele já foi aprovado por 2 vezes, mas houve nesse percurso algumas alterações, vou dizer quais são as principais. A principal alteração foi a inclusão pelo reitor de um conjunto de comissões que nós achamos bem interessante, né, ampliou o plano, tornou o plano mais consistente, incluiu todas as comissões já existentes no Instituto, mas isso gerou também mais tempo, porque foi preciso fazer novas consultas dessas comissões, foi preciso recolher todas as atribuições dessas comissões, foi preciso sistematizar todas as atribuições dessas comissões, e nós fizemos isso. Ao fazer isso, também passou o tempo, né? E ao passar o tempo, a gente sabe que esse contexto pandêmico tem sido muito dinâmico,
muda muito, né? A gente começou naquele primeiro momento com uma ideia de pós-pandemia, a gente viu que esse conceito se dissolveu totalmente, provavelmente a gente vai estar muito longe, né, de alcançar esse espaço-tempo pós-pandêmico, porque a gente não sabe como no Brasil isso vai caminhar, e o plano, então, ele foi dialogando com essas mudanças de contexto. Então, a segunda alteração principal que a gente fez, aí realmente o GT achou importante voltar à análise desse plano por todos os conselheiros, porque realmente mudou um pouco a natureza do plano, que foi exatamente há 15 dias atrás, ou mais, uns 20 dias atrás, a gente já incluiu no plano, foi quando a conselheira Fernanda, né, enviou para todos vocês por e-mail a versão final do plano com essa alteração, e essa alteração principal foi a gente incluir no plano a necessidade da comunidade discutir a questão do ensino remoto. Até então, o plano não tinha incluído essa possibilidade de discussão, porque a gente estava realmente trabalhando nessa perspectiva de um retorno presencial. Isso também se dissolveu no ar, né, por conta desses contextos muito dinâmicos, né, sobretudo no Brasil, né? E a gente, então, entendeu a necessidade de incluir a discussão do ensino remoto. Como a gente achou que isso mudou bastante, porque isso não estava previsto no plano, a gente sentiu a necessidade, obviamente, de passar de novo por toda a avaliação dos conselheiros. Concluindo, e agora, né, com a portaria 16, a portaria, não sei se é portaria ou medida provisória, não sei o que é aquilo, aquele ato normativo, né, 544, de 16 de junho, que prevê o ensino remoto, né, a autorização do ensino remoto até 31 de dezembro, então, com mais razão, o plano tem que falar disso. Então, o que a gente gostaria agora? Que o plano efetivamente fosse colocado mais uma vez, pela terceira vez, mas com essa alteração para ser avaliado, e que a gente pudesse partir, né, como o Rafael já falou em outros momentos, para portariar esse plano e esses trabalhos se iniciarem na comunidade como um todo de uma forma mais integrada, né? O plano nada mais é que a ideia do Instituto ter uma política, né? Na verdade é isso, né? O plano é uma superfície de uma estrutura, e essa estrutura é uma política institucional de enfrentamento da Covid-19. Desculpa a rapidez, porque a gente sabe que não tem muito tempo. Perfeito, Nelly. Obrigado pela apresentação. Nelly, eu preciso receber a última versão, tá? Que a gente não recebeu para fazer a portaria, mas a gente achou que seria importante colocar essas contribuições aqui para o grupo, né? Eu acho que, para quem não entende, o plano ele é amplo nas ações, com responsabilidades de cada comissão. Então, na verdade, assim, esse plano já tinha sido aprovado, a gente só queria referendar, inclusive, as atribuições que a gente definiu as atribuições para cada uma das comissões, e a gente vai fazer portaria para isso e para estabelecer. Alguém tem considerações? Alguém em discussão? Alessandra, Paulão? Pronto, dia para todos, né? Na verdade, a minha fala é no sentido de subsidiar essa questão, né? Todos sabem que a gente tem um parecer do Conselho Nacional de Educação, né? Um 05/2020, que, ainda que tenha sido homologado no dia 28 de abril pelo Conselho Nacional, só né, aprovado pelo MEC no dia 29 de maio. E aí a Nelly menciona a portaria 544, mas a gente também tem a portaria 376, que fala especificamente sobre atividades pedagógicas não presenciais no ensino profissional, né? A 544 ela é exclusiva ao ensino superior, mas o fato é que, diante disso, a PROEM convocou os diretores de ensino, nós continuamos a fazer essa discussão, e começamos a construir uma minuta para trabalhar exatamente essa perspectiva diante, né, desse cenário que se coloca e do aceno da portaria 544, ampliando o prazo até 31 de dezembro de 2020, nós começarmos a pensar em orientações para atividades pedagógicas não presenciais. Eu queria colocar essa informação no Consup, porque os diretores de ensino já estão fazendo levantamentos locais com relação ao grau de inclusão ou exclusão, né, de todos os nossos discentes,
Quero destacar, por exemplo, a ação de Duque de Caxias, que conseguiu contemplar 100% do alunado na sua pesquisa, exatamente para a gente avaliar as condições reais para implantação ou não de uma metodologia de ensino remoto em caráter emergencial, entendendo o conceito de ensino remoto não como educação à distância, acho que isso é importante, né? Atividades não presenciais com utilização ou não de tecnologias, mas a gente precisa fazer esse posicionamento e até ter um certo aceleramento, uma certa aceleração nessa questão, porque nós dependemos exatamente desse GT do Consup, né? Que nos oriente no sentido de dar continuidade, de fazermos uma adesão, porque isso envolve a alteração da modalidade de ensino, mesmo que de forma temporária, né? A gente precisa fazer pensamentos aos PPCs, entre outras ações que são importantes, e para completar, findada a minuta que a gente está começando a construir com base nessas leituras, ela vai ser levada à consulta pública para toda a comunidade do Instituto Federal do Rio de Janeiro, para que a gente possa ter um olhar mais completo possível sobre a possibilidade, a adesão ou não a atividades pedagógicas não presenciais. Nós não estamos sozinhos, esse movimento já está acontecendo na rede federal. Já temos hoje cerca de 25% da rede federal trabalhando com atividades pedagógicas não presenciais. Há pouco tempo, eu estou fazendo parte, por orientação do reitor, do grupo de trabalho de pró-reitores do Rio de Janeiro, com todas as universidades, o Cefet, Pedro II e o IFE, né? Além das nossas universidades, e todas elas já estão preparando minutas para a construção de uma estratégia de atividades remotas emergenciais, com o intuito da manutenção de um mínimo de normalidade, se é que é possível, para que a gente não perca o ano de 2020 por completo. É lógico que isso vai demandar muitas atividades, muito trabalho, vai demandar uma série de ações, mas eu queria deixar o consubciente de que nós já estamos fazendo essa discussão no âmbito do Fórum de Pró-Reitores de Ensino. Vamos encaminhar não só ao Consup, como para toda a comunidade, uma proposta de minuta. Essas discussões vão ser publicizadas por completo, no sentido da gente poder subsidiar o GT da melhor forma possível. Obrigada. Obrigado, Alessandra, pelas contribuições. Em discussão ainda, alguém quer? Sim, Márcio e depois o Elton. Ok, gente, só um fator, né? A gente já ultrapassou aí o período da reunião. Eu vou pedir vocês mais 15 minutos só para a gente finalizar, porque desses itens do item 3.2, eu não queria de fazer alguns encaminhamentos daqui antes da gente finalizar a reunião. Então, vou abrir para a fala de vocês, vou pedir até para serem bem sucintos nas falas, e aí a gente já faz alguns encaminhamentos aqui, até para a gente não ficar... Na próxima reunião, a gente já trazer alguns documentos para aprovação. Então, quem é a Alessandra? Quem é? Desculpa, eu vou retificar, porque eu não vi que o Roberto tinha se inscrito primeiro. É Roberto, Márcio e Elton. Perfeito. Bom, pessoal, bom dia. Eu vou tentar ser rápido, mas é muita coisa. Eu sei que a discussão é densa, enfim, mas eu não queria me furtar a isso. Uma é reforçar a importância da gente aprovar esse documento do GT para a gente formar as comissões locais, para que a gente consiga avançar nisso. Eu avalio que a gente está tendo uma confusão de encaminhamentos em função, claro, é importante essa discussão, mas algumas orientações que não estão casadas, né, no sentido de que algumas comissões são montadas e ações são montadas paralelamente em função de que a gente tardou um pouco a formação dessas comissões. Uma delas foi uma discussão que a gente começou na reunião passada relativa ao trabalho remoto. E, baseado na fala da Alessandra, um pouco trazendo a fala do
dos docentes do campus Rio de Janeiro, a gente foi surpreendido por essa minuta que né, vai discutir a regulamentação das atividades pedagógicas não presenciais. Então, a gente está tendo dificuldade, apesar da Alessandra ter falado dessa construção da consulta pública, nos foi pedido um posicionamento a respeito dessas atividades, mas não nos foi disponibilizada a minuta, mesmo que tenha sido num esboço inicial, mas os professores, essa é uma voz que eu trago do campus Rio de Janeiro, estão encontrando dificuldade em contribuir com um documento que eles ainda não tiveram acesso. Na verdade, é um estranhamento da mudança a Alessandra consegue contextualizar bem, mas foi uma mudança do nosso encaminhamento, que inicialmente a gente tinha a posição de não assumirmos nenhum tipo de ação remota, e agora a gente tem, mas o que nos preocupa é o cronograma. Por exemplo, tem uma reunião marcada para o Fórum de Diretores de Ensino na segunda-feira, ou no máximo na outra segunda-feira, já contando com as contribuições das subcoordenações e das coordenações, sem o acesso à minuta. Então, o apelo que vem, aí eu falo, essa voz do campus Rio de Janeiro, é a disponibilização dessa minuta, ainda que reconhecendo que é uma versão inicial, os professores julgam importante ter acesso a esse documento, que vai nortear, inclusive, porque tem uma série de perguntas que são levantadas ali, mas nos parece, os professores têm encontrado dificuldade de entender, inclusive, os conceitos de atividade pedagógica não presencial. Bom, desculpa a correria, eu acho que eu tentei falar o mais breve possível para dar oportunidade aos colegas falarem. Tá bom, obrigado. Próximo, quem é, Alessandra? Márcio. Márcio Frank. É Márcio Frank? Isso. Estão ouvindo? Sim, Márcio. Tá. Eu vou tentar ser rápido também, porque é muita coisa, mas basicamente em cima desse documento, né, eu só tenho uma contribuição e um questionamento. Vai se montar comissões locais para discutir vários assuntos pelo documento que está ali, né? Eu acho que a comissão local ela deve ser operacional, pegar as orientações que cada grupo está fazendo e ver como é que vai ser aplicado. Porque senão a gente vai fazer retrabalho. A comissão vai discutir, sei lá, alguma coisa da distanciamento e não tem um posicionamento da segurança que diz, não, distanciamento é 2 metros, é 1 metro, é 1,20 m, é 1,15 m. Numa sala de 40 metros quadrados, pela divisão e pelo espaçamento tem que ter no máximo tantas pessoas. Ou seja, vai se discutir isso no campus para depois vir uma determinação de um setor especializado dizendo, não, isso não funciona, tem que ser desse jeito. Então, eu acho que as comissões podem até discutir, podem até criar, mas eu acho que elas têm que ser mais operacionais. E apontar, quando chegar as determinações ou o que deve ser feito, né, aplicar, não, aqui eu não posso fazer por causa dessa situação, por causa disso. Eu acho que uma coisa que eu sempre coloco, eu acho que o Consulpa ele deve ser mais gestor e delegar para os setores que têm competência fazerem os documentos, fazerem as atividades, e aí sim o Consulp pegar esses documentos e aí aprovar ou mexer ou ajustar. Eu acho que a gente cria muito GT de diversas coisas, e às vezes deixa de que os setores responsáveis e outras áreas façam o trabalho deles para nos alimentar, tá? Que eu acho que, por exemplo, o que os 10 estão fazendo é fazer exatamente essa minuta. Depois disso vai ser discutido com a base e eles já estão pegando essa consulta com a base. Só que essa consulta é para montar o documento, não é para discutir o documento. Depois vai ir o documento para a comunidade fechar todas essas arestas. É isso que eu queria colocar. Próximo inscrito, Alessandra, quem é? Elton. Bom dia, pessoal. Então, eu gostei muito dessa fala que foi feita agora e do que a Alessandra falou no começo. Porque se a gente está pensando em fazer um documento e para não perder o ano de 2020, a gente tem que definir prazos. E aí é o que eu falei lá no início da reunião da morosidade. Se a gente pensar em não perder o ano de 2020, esse plano já tinha que estar sendo
posto em prática em agosto no máximo. Porque se a gente continuar nesse ritmo de discussão, esse documento só vai ficar pronto em outubro, novembro. E aí já acabou o ano de 2020. Então, acho que a gente tem que estabelecer prazos curtos, sim, porque a gente está numa situação atípica e pôr isso em prática. Falar assim, olha, isso tem que entrar em prática em agosto, por exemplo. Porque senão isso vai se estender, vai se arrastar, visto alguns pontos, algumas discussões que a gente tem feito, por exemplo, da carga horária docente, que está se arrastando há anos, é um vai e volta, e a gente não sai desse cachorro correndo atrás do outro. A gente vai ficar o tempo todo discutindo. Oi, Elton? Ou caiu? Então temos que definir um prazo e com potencial, porque senão a gente não vai, o ano de 2020 vai ser perdido, a gente não vai conseguir aproveitar. Acabou, Elton? Falhou aqui para mim. Elton? Alô, Elton? Acho que caiu. Ele tá, mas o microfone dele tá fechado. Não é que ele caiu, ó, ele voltou. Ah, ele acabou, ele disse que acabou. Ah, tá. Bom, gente, então eu acho que foi colocado, eu acho que um pouco da discussão aqui, porque, na verdade, o plano ele é muito mais amplo e ele dá liberdade para cada setor. Eu acho que quem está entendendo, quem ainda não entendeu que o plano ele reforça as comissões que já existem, inclusive o Fórum de Diretores de Ensino, né, o Fórum de Diretores de Administração, as comitês locais do campus, eles têm atribuições muito específicas. Então, assim, eu não entendi algumas falas aí, a do Roberto, por exemplo, porque, na verdade, a gente precisa entender, e aí concordo bastante com a fala que foi colocada aqui das duas outras falas. Às vezes eu sinto muito nos conselheiros aqui uma necessidade de iniciar as coisas. Gente, a gente é deliberativo, a gente finaliza as coisas. E finalizar é melhor do que iniciar. Às vezes eu percebo uma ansiedade de muitos conselheiros aqui, no sentido de estar no protagonismo do início. Não, gente. O próprio trabalho de atividade remota foi feito um grupo no colégio dirigente, o grupo fez o documento vai ser discutido aqui. Então, a finalização ela vai acontecer pelos conselheiros aqui, respondendo exatamente a atribuição do Conselho Superior. E eu percebo que, às vezes, todo mundo... Tem alguns conselheiros que fazem uma fala, e eu acho que a fala do Roberto é um pouco isso, sempre tem que ter o protagonismo do início. Não, gente, a gente tem que ter o protagonismo da deliberação final. É esse que é o nosso papel como Conselho Superior. Então, se qualquer minuta surge, enquanto ela está em discussão, melhor, porque a gente precisa de um start inicial. Mas eu sinto, às vezes, muito dos conselheiros, algumas falas aqui, ao longo de vários processos, que sempre tem que ter o protagonismo do início. Gente, na minha avaliação, não cabe ao conselho ter sempre o protagonismo do início, mas sim ter o protagonismo da deliberação final. Então, a gente iniciar uma discussão nos 10, eu acho ótimo, pelo menos vai vir uma minuta discutida com quem está lá na ponta. Depois a gente vai para o Conselho Superior. Se a gente entender que precisa de mais consulta, a gente faz consulta aos professores. Então, eu acho que, às vezes, eu sinto um pouco essa confusão que alguns conselheiros fazem da necessidade de tudo iniciar aqui. Eu acho que não. Assim, se vier uma minuta pronta para a discussão, é um caminho avançado. Então, assim, eu acho que a própria amadurecimento que a gente fez do plano Covid ele é importante. Eu não vejo dessa forma que todas as comissões estão batendo cabeça. Eu acompanhei de perto aí o trabalho da Nelly, da Fernanda, da Celiana, do Fábio e do Tiago no grupo. Eu acho que ficou bem legal, dando respaldo. Talvez a fala da Nelly, né, quando ela colocou aqui no início, talvez tenha criado essa confusão como se fosse dar atribuição de pensar ensino remoto emergencial para todos os grupos. Não é isso. Na verdade, o grupo específico que faz a discussão são os grupos pedagógicos, dentro do âmbito pedagógico. Então, assim, não vão ser todos os grupos que vão discutir a questão de atividade remota. Eu acho que é bom isso ficar claro, né? E desde o início foi o que a gente dialogou aí, eu que acompanhei de perto o grupo, eu sei que a gente deu responsabilidade para todo mundo. Então, ainda continua no âmbito da PROEM, do Fórum de DE, essa discussão pedagógica, como alguns outros também que estão dentro da parte pedagógica. Tá? Então, é bom ficar claro isso, porque eu acho que foi um trabalho muito bonito aí. E aí, eu só preciso da versão final nele, que eu não tenho,
O gabinete vai fazer as portarias e a gente vai exarar a primeira portaria com as atribuições e depois montando os grupos coletivos que vão ser construídos aí. Ok? Próximo ponto. Rafael, só uma fala rapidinho sobre isso, porque eu havia pedido para os integrantes. Tem o Bruno, a Ada e a Alessandra. Pode falar sobre o plano, Ada. Não, então, eu pedi para o pessoal do grupo corrigir a página 10, que está como responsabilidade da CISP. E, na verdade, me parece que é da área de saúde. Então, eu pedi para o pessoal corrigir, só que na versão enviada continua como responsabilidade da CISP. Isso é importante, Ada. Isso eu posso até dialogar isso depois com você. A gente fez essa discussão, eu, Nelly, Fernanda. A gente discutiu, inclusive, com os médicos e a gente tem umas dúvidas aí, mas acho que é melhor a gente tirar diretamente com vocês, porque as atribuições da CISP, né, segundo a própria informação do setor de saúde, também está relacionada às questões de saúde. Então, a gente até ficou com dúvida aí. Acho que foi uma ampla discussão, né? Eu, Fernanda, Nelly, e Celiana também estava nesse dia. E a gente precisa entender, porque a própria saúde disse que é das atribuições da CISP, por isso que a gente não alterou. Mas deixa eu conversar depois, eu me responsabilizo de conversar com você para a gente tentar fechar isso. Tá bom, a saúde disse que a CISP também tem essa atribuição. Tá? Rafael, eu estou instruída. O Rafael, tem o Bruno também que gostaria de falar. Tá bom. Tá? Então, o Bruno e depois Nelly. A ordem é quem? E o Bruno? Bruno. Então, primeiramente gostaria de parabenizar, né, o trabalho da comissão, foi um ótimo trabalho, e trazer uma fala aqui que é bem a tradução, não minha como conselheiro, que estou vendo as prévias dos documentos, estou acompanhando todo o processo, mas é uma fala dos anseios da comunidade, das reuniões pedagógicas das quais eu participo em Nilópolis, que é a máxima do pessoal. Qual é a linha de ação? Para que eu sei que o documento vai traduzir isso em diversas partes, mas qual é a linha de ação para o que está acontecendo? A gente pedagogicamente vai ter qual tipo de ensino? Então, a gente, como o Márcio bem pontuou, qual é a infraestrutura e a logística que a gente vai poder adotar? Quais são os servidores que vão estar aptos a estar no campus caso isso seja necessário para um dado momento? Como a gente vai atender, né, os alunos que realmente não têm condições, né, de fazer algum tipo, caso seja deliberado isso de maneira pedagógica por via dos DEs e da PROEM, o ensino à distância? Então, são algumas das perguntas que eu sei que o documento responde de algumas maneiras, mas que, para além do documento, como a gente pode mostrar isso à comunidade, tornar isso mais visível? Porque eu sei que está sendo feito, está sendo discutido, mas como a gente pode tranquilizar? Porque quando a gente fala, né, dos GTs locais, como o Márcio bem pontuou, a gente está falando de medidas, né, mais operacionais, que vão depender de deliberações superiores. Dos exemplos mais claros que ele pontuou muito bem, né, é o distanciamento. Para eu saber a capacidade que eu posso ter de alunos, por um caso, né, uma situação hipotética de utilizar parte do ensino, não EAD, mas parte do ensino como outras plataformas, vamos dizer, seja dando pendrive, seja disponibilizando o conteúdo de alguma maneira, e alguns alunos não terem esse acesso por diversos motivos, qual seria o meu limitante dentro de cada campus? Porque cada campus possui as especificidades. Então, ter tudo isso mapeado, ter todos os planos, né, pensados, e isso sendo traduzido para a comunidade, eu acredito que vai ajudar muito. Eu não estou falando do plano em si, mas da forma de divulgação dele para atender os anseios, porque tudo isso que eu estou falando não são recorrências minhas, são recorrências em todas as reuniões que eu participo, diversos professores, servidores, todo mundo está com um anseio de querer entender como isso vai ser feito, da onde vai vir essa deliberação. A gente sabe que isso precisa vir, né, via reitoria, via Conselho Superior, para que possa nortear, né, os grupos operacionais, mas deixar isso, como eu posso dizer, bem claro para toda a comunidade, isso vai ajudar muito a avançarmos de uma maneira um pouco mais rápida nesse entendimento. E o conselheiro Heleno também
Elton, perdão, pontuou bem, né, que se a gente demorar muito para começar isso vai ser um plano para 2021. Então, ter prazos, metas bem estabelecidas, responsáveis por determinadas ações de maneira bem clara, uma estruturação, como eu posso dizer, bem programada, porque a gente vai precisar, de além, né, de todo esse trabalho, a gente vai precisar de algumas condições às vezes estão ligadas à compra de material. Então, talvez você não consiga retornar ao campo se você não tiver determinados materiais de proteção de segurança, né, EPIs. Então, tudo isso está um plano bem claro para dizer, olha, a primeira fase é essa, a segunda fase é aquela, e a gente vai seguir fase por fase para conseguir implementar, né? Então, é mais uma forma de divulgação para acalentar também a nossa população, né? Todos os nossos servidores, alunos, para que isso seja bem claro e de fácil assimilação, tá bom? E parabenizo novamente o grupo. Obrigado, gente. A gente está com um horário bem limitado. Eu acho que o Bruno colocou um item aí que eu acho que é extremamente importante, que é a questão, inclusive, do mapeamento das atribuições, né? Porque a primeira aprovação que a gente fez, a gente não tinha nem as atribuições do grupo. Eu acho que o avanço considerado aí que o grupo trabalhou foi essa questão das atribuições, que eu acho que delimita muito isso que o Bruno colocou. Então, só para contribuir aí. O próximo inscrito, quem é? Eu vou pedir só, gente, vamos tentar fazer a finalização. Eu estou entendendo que as falas não são de contrariedade, né? E a discussão também não é de trabalho remoto emergencial, gente, pelo amor de Deus. Nelly, por gentileza. Então, só para esclarecer, eu acho que é importante assim, esclarecer a dinâmica proposta pelo plano. Na verdade, assim, o GT considera hoje o trabalho finalizado. Foi entregue o produto, né, do GT, que são essas diretrizes, né, para a construção do plano. Eu acho que, para entender melhor, seria importante a função da comissão local. A comissão local não é mais uma comissão junto às outras comissões. Na verdade, ela agrega representações de diversas comissões. Então, na medida em que ela é formada por uma representação de diversas outras comissões, na verdade, ela vai funcionar como um núcleo de comunicação, de agilização da comunicação, justamente para evitar que as decisões, né, os documentos possam chegar na instituição de uma forma muito dispersa, né? Então, se a gente constrói uma dinâmica que tem um núcleo da comissão local, que vai ser composta por diversas representações, como a gente colocou no plano, a informação ela chega muito imediato à base, né? ao campus, à comunidade. E isso, ao contrário do que a gente possa imaginar, isso agiliza a informação, isso acelera o tempo. A gente não tem hoje essa estrutura dentro do campus, né? Então, eu entendo que a gente tem uma dificuldade de comunicação que o plano tenta resolver. Agora, é um trabalho finalizado, né? Ele não é um trabalho iniciado no Consulp. É uma definição das diretrizes básicas, né? Humanização, ações pedagógicas e infraestrutura dentro de cada campus. Eu acho importante, Rafael, a gente ter uma clareza da aprovação do plano e de um cronograma aí de publicação da portaria, né? Claro. E outra coisa boa, Nelly, que eu acho que eu vou pegar carona na sua fala, é que a gente, inclusive, fez um calendário que o Consulp vai aprovar, né, a segunda versão do plano e a versão de prestação de contas. Então, esse calendário também ajuda a dar clareza. Mas tem prazos, sim, importante. Bom, tem mais alguém inscrito, Alessandra? Alessandra. Alessandra. Eu só queria fazer um esclarecimento com relação à fala do Roberto. Roberto, não existe uma minuta pronta. Ela, na verdade, é uma sistematização de todos os documentos que foram produzidos até o momento, espelhando o parecer do CNE. Os diretores de ensino receberam essa informação. Eu registrei essa informação na última reunião do Colégio de Dirigentes, então todos os diretores gerais também sabem disso. E me estranha muito que o Campus Rio de Janeiro, né, tem essa ideia de que existe uma minuta pronta. O que existe é um documento que foi feito exclusivamente por mim, e eu coloquei isso no Fórum de 10, para que nós pudéssemos trabalhar em cima dele, no sentido de sistematizar todas as orientações que têm sendo feitas até agora. Agora, é importante que as pessoas entendam
que, como falam alguns conselheiros aqui, e eu concordo, a gente precisa ter rapidez no atendimento dessa questão, né? A última vez que nós fizemos um posicionamento com relação ao ensino foi em março. Passaram-se mais de 90 dias. A gente tem uma comunidade de alunos e de familiares que estão longe da escola, sem nenhum tipo de acolhimento que é necessário ser dado, e nós precisamos caminhar no sentido de dar apoio a esses alunos. Agora, toda e qualquer discussão quanto que tipo de atividade pedagógica não presencial ou ensino remoto emergencial vai ser feito, isso só vai depender exclusivamente da comunidade do Instituto Federal do Rio de Janeiro. Então, assim, eu quero reiterar isso, quero que isso conste em ata, que fique muito claro, porque me incomoda muito, né, eu reiteradamente ter falado no Fórum de Diretores de Ensino que que a minuta era uma sistematização, por isso, inclusive, ela não foi alvo ainda de publicação, porque ela é exclusivamente de minha autoria, exatamente para poder auxiliar os trabalhos, e isso chega no campus, que é o meu campus, inclusive, como se houvesse uma minuta sendo posta de cima para baixo, para poder ser aprovada pelos diretores de ensino. Isso não funciona assim, os meus diretores de ensino sabem muito bem disso, talvez a diretora de ensino do Maracanã não saiba, mas todos os diretores de ensino sabem disso, que nós não trabalhamos sem ser de forma colegiada, e, por isso mesmo, todas as atividades que foram programadas são o mapeamento da exclusão ou inclusão dos alunos, o processo de capacitação dos professores e, mais do que isso, de que forma nós vamos conduzir a validação ou não, a porcentagem de cargas horárias das disciplinas, que disciplinas poderão ser remotizadas ou não, isso tudo vai caber à comunidade. Então, eu quero que isso fique muito claro aqui para todos os conselheiros. E que se alguém tiver mais alguma dúvida, eu posso me colocar para responder. Ok, Alessandra, agradeço aí, gente. A gente está no limite, mas, gente, Alessandra, eu acho que os esclarecimentos são importantes, mas eu também não vejo problema de surgir minuta sobre isso dos diretores de ensino. Me estranharia se surgisse dos diretores de administração ou de outros diretores que não têm a ver diretamente com o tema. Mas eu acho que você esclareceu bem. Eu acho que não estou entendendo que a gente aprova o plano com essas atribuições, a gente vai agilizar para finalizar isso. Antes da gente finalizar a reunião, eu só queria colocar do item 3.2.3, né, sobre a regulamentação do trabalho remoto, né, o colégio dirigente ele fez um debate aí bem longo, né, junto com os diretores, e produziu uma minuta. E a gente tinha montado aquele grupo aqui, que era com a Maria Vitória, tinha o sindicato com o Afonso. Eu queria chamá-los vocês e quem mais puder e queira integrar nesse grupo, né? A gente faz uma reunião semana que vem para analisar inicialmente o documento e trazer na próxima pauta com contribuições. Então, se mais alguém quiser participar, escreve aqui no chat, que aí eu vou chamar para essa reunião para a gente discutir essa minuta inicial produzida pelo colégio dirigente, para aquele grupo que foi inicialmente colocado, e aí Maria Vitória tinha Maria Vitória, Afonso, e tinha mais alguém que eu não lembro, mas a Maria Vitória depois me lembra. A gente vai marcar uma reunião na semana que vem. Então, na próxima quinta-feira, a gente marca essa reunião desse grupo para avaliar o documento. A gente finaliza o documento e leva para a próxima reunião do Conselho Superior. Tá bom? Gente, agradecer a todos. Os demais pontos a gente coloca para o próximo ponto de pauta. Obrigado e continue se cuidando aí para a gente não ter problemas. Tá bom? Obrigado, um abraço a todos e até a próxima reunião. Tchau, pessoal. Bom dia aí para todos.